mesma pergunta que eu fiz pro Demore, eu vou fazer pra você que tá lá como deputada e convive com ele. O Arthur Lira manda mais que o Lula hoje no Brasil? Não sei se manda mais, mas não existe país sem Arthur Lira. Ou seja, o Lula não manda sem o Arthur Lira. É um poder compartilhado. O Lula ainda tem mais orçamento, então o Congresso tem 1/3, mais ou menos, do que tem todo o governo federal. Mas não há nada que o Lula queira fazer que não seja com base no aceite e, portanto, na chantagem que o Lira faça anteriormente. Projetos bons para o país que foram aprovados, todos eles passam pelo Lira. O que vai ser feito com qualquer centavo no Brasil passa pelo Lira. Mas ele não tem a iniciativa que o Poder Executivo tem, porque ainda tem uma divisão de poderes. Agora, qual que é o objetivo dele? É ter tudo. Teve recentíssimo, né, essa crise aí das emendas parlamentares, que ele ameaçou botar, inclusive, um projeto que limitava a atuação do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Flávio Dino questionou a utilização dessas emendas sem nenhum tipo de transparência, que ia sabe-se lá para onde, não sabia quem fazia a destinação. Tudo isso passa pelo Lira. A gente fala que é o parlamentar, mas é ele que opera esse esquema. E ele nunca escondeu que ele quer construir um parlamentarismo de fato no Brasil. Ele tem um projeto para isso. Mas ele pisou um pouco no freio para transformar num parlamentarismo, porque acho que não precisa. Ele tenta já lidar como se um parlamentarismo fosse que passava por ele. Só que tem um elemento do Arthur Lira. Tá acabando a presidência Sim, dele. esse ano, né? Ele muito provavelmente vai eleger alguém dele, porque é assim que funciona. Quem tá ali no poder tem mais condição, tem grana e tudo mais. Mas o que vai ser do Arthur Lira a partir do ano que vem? Ele vai ser só mais um dos 513. Então, esse autoritarismo, essa ameaça, inclusive, que ele faz com os opositores, de caçar, essas bravatas que ele joga contra o governo, contra o próprio Supremo, vão ter muito menos força ano que vem, que ele vai ser só mais um dos 513. Eu não sei se vai ser ministro, que raio esse homem vai ser. Mas também tem um limite, né? E eu acho que os problemas dele deveriam ser mais expostos. Eu vejo que tem entre os parlamentares de esquerda mesmo, assim, um receio de expor quem é Arthur Lira, sabe? De desvelar que ele é o principal operador desse esquema das emendas PIX, assim como foi do orçamento secreto na época do governo Bolsonaro, que ele é um chantagista. Eu fico horrorizada quando eu vejo colegas meus que vão para a tribuna elogiar, agradecer o presidente pela aprovação desse projeto. Só foi assim porque ele fez muita chantagem e não teria tido nada se não liberassem os recursos que ele quer, se não controlasse cada vírgula de cada projeto que passa por ali. Então, ele só não é mais poderoso do que o Lula porque ainda há travas institucionais e orçamentárias que impõem isso. Mas na forma, o Lula não faz nada sem o Lira, né? Foi ele que aprovou aquela PL, tentou aprovar a PL do aborto, foi ele? Foi ele. Inclusive, a sua atuação foi muito, acho que na minha opinião e de muita gente, foi fundamental para que não passasse. Obrigada. Olha, ele Isso foi um assinte, né? o projeto. Foi tudo errado, assim. E o erro dele foi achar que ele poderia esculhambar, fazer um projeto horrível, de uma forma horrível, sem nenhuma reação. Os caras ali, eles não têm a menor ideia de o que é feminismo, assim, movimento de mulheres. Eles não medem a política por isso. Eles medem pela grana mesmo, pelo poder. Eles não veem movimentação para fora ali do que se discute naquela mesa do poder tradicional. E quando ele colocou o PL 1904, tinha uma intenção só, que é garantir o apoio da bancada evangélica para o candidato dele à sucessão da presidência da Câmara, que é o Elmar Nascimento, da Bahia, do União Brasil. E os evangélicos falam assim, vamos fechar contigo se você colocar a minha agenda na mesa. Qual é ela? A PEC das drogas, que já passou na CCJ e pode ir para o Senado, que criminaliza os usuários de maconha no Brasil. Nossa. Inclusive, eu vi um debate seu com a Coronel Fernanda sobre isso, que quis meter seu irmão no meio de uma história, uma coisa assim, abjeta. E a maneira como você respondeu ela, assim, do orgulho, representou. Obrigada. Foi muito bonito. Foi muito difícil assim. aquele momento, porque ela mexeu você com uma embargou. coisa... Você embargou, foi quase embarguei junto, vendo. Claro, foi foda. Aquilo ali foi uma das maiores provas, assim, que eu tive na Câmara, porque minha vontade era
fazer o que ela queria que eu tivesse feito com ela ali na hora, que era perder o controle, né? Mas aí eu tentei responder ali e seguir adiante. Bebi bastante água e fui em frente. Mas, então é isso. 1904 era para botar essa turma toda para votar nele, no candidato dele. Sim. E aí acho que muitas coisas explicam por que a gente conseguiu virar o jogo. Acho que a gente falou muito da linguagem, né? De como a gente precisa se expressar com o povo. Acho que a virada foi quando chegou no mote do criança não é mãe, estuprador não é pai. Ou o PL do estupro. Você falou isso. Porque muito. senão as pessoas não iam entender exatamente do que se trata o projeto. Tem que chocar, né? Tem que chocar. Sim. E não é PL do aborto, porque aborto já tem lá os 3 casos que são previstos em lei, que são uma exceção e que são legais no Brasil. Não modificaria sobre o tema do aborto. O que modifica é para vítima do estupro. Sim, que é um absurdo. Que é um absurdo, é isso. A maioria das que são vítimas de estupro tem menos de 14 anos. Elas engravidam dos seus estupradores e elas ainda seriam obrigadas a levar adiante a gravidez. E caso dissessem não quero levar adiante, pode ser presa. Menor de idade, tá bom, não ficaria 20 anos, mas seria uma infração. E um ato infracional. E elas poderiam também servir para a Fundação Casa, né? Que é a antiga FEBEM. Porque ela vai dizer, não vou ser mãe do filho do estuprador. E quando acho que a gente conseguiu mostrar para o país que era disso que se tratava o projeto, o jogo começou a virar. A imprensa tradicional nem sempre compra, né, os temas assim, mas nesse caso, justiça seja feita, acho que foi muito importante. O peso que tem você ligar, a Ana Maria Braga tá falando disso é muito grande. Sim. Luciano Huck falando disso no programa, né, do Domingão no domingo. Então acho que chegou nesse nível. Aí as pesquisas que fizeram mostravam que inclusive os evangélicos e os católicos que poderiam ter alguma questão moral, né, religiosa, sobre o tema do aborto, também estavam contrários ao projeto. E o centro foi quando o movimento feminista botou o Fora Lira, que ele ficou possesso. Eu ia participar de uma reunião do Colégio de Líderes em nome da bancada feminina para discutir o projeto. Ele vetou a minha participação. E aí ele comentou com alguns parlamentares que é porque ele sabia que nas redes sociais, no movimento, sei lá, eu estava estimulando colocar a cara dele, a figura dele, que ele não tinha nada a ver com o projeto. Como ele não tinha nada a ver com o projeto, nada passa na Câmara, ele define a pauta da Câmara. Então era óbvio que era culpa dele. E ele não só botou, como ele botou para aprovar ali em 5 segundos. Sim. Ele não leu o número do projeto. Para que a gente não fosse para a tribuna falar, eu sou contra, ou tem que ter voto nominal. Quando aprovou, todo mundo falou, peraí, ele tá votando o mesmo projeto que a gente acabou de aprovar de novo. Aí juntou um monte de jornalista e ninguém tá entendendo coisa nenhuma. Então foi a forma e o conteúdo, virou contra ele. Eu achei até bem feito, sabe, assim, porque quando eu vi aquela coletiva de imprensa, o Lira, ele é muito vaidoso e sempre fala tudo sozinho, cheio da razão. Ele chamou os outros líderes partidários, acho que para tentar dividir um pouco ali a culpa, os dividendos, né, que ele estava, aliás, o prejuízo que ele estava colhendo com aquela situação toda, botou vários líderes partidários para dizer, não, a gente não vai votar agora, vai criar um grupo de trabalho, vai debater, mas o problema é que inventaram mentiras sobre o projeto, criaram narrativas, ou seja, reconhecendo ali que perdeu também o controle de uma maldade que ele queria fazer. Foi muito gostoso assistir aquela coletiva de imprensa. Eu falei, bem feito, cara. Vocês acham o quê, entendeu? Que vocês podem fazer tudo o tempo inteiro. E vocês acham que vocês podem menosprezar o movimento feminista? Ou, pior, mais que o movimento feminista, menosprezar a dor de toda mulher brasileira sabe o que é a violência sexual. Ela pode ser católica, evangélica, ela é mãe, ela não é mãe, ela é criança ou ela é adulta, ela sabe o que é a violência sexual em maior ou menor grau. Então não lidem com esse tema como se fosse um elemento para negociar a presidência da Câmara, sabe? E foi esse o recado que a sociedade brasileira deu. Passar na surdina, né? Por baixo do... uma moeda de troca. Sim. Ali. Pô, você tá falando de estupro, cara. Não, né? E foi gostoso de ver eles tendo que engolir, né, a força das ruas mesmo, dos movimentos sociais. Mas eu também não acho que eles desistiram. Eles podem querer colocar... Acho que não o projeto como estava, porque já ficou muito carimbado como PL do estupro. Mas alguma maldadezinha eles podem querer fazer, porque a eleição da mesa diretora ainda vai acontecer e eles ainda vão querer o voto da bancada evangélica dos fundamentalistas, né?